Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. É sempre uma alegria a gente estar aqui na congregação, hoje com um grupo aqui presente, um outro grupo que está em casa assistindo por conta de todo esse quadro que nós estamos vivendo, estão participando do culto à distância. Mas isso não é menos importante do que nós estarmos aqui. Mas é uma alegria grande estar com vocês. Estamos sempre orando pela nossa congregação e o nosso desejo é sempre que aqui se torne uma igreja. Continuamos orando por isso e esperando todas as coisas no tempo de Deus. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso de número 11. Lucas 7, verso 11. É uma cena, creio que conhecida de todos nós. Se não é, deveria ser, né? A gente lê a Bíblia, então deveria ser conhecida. Todas as cenas bíblicas já deveriam ser conhecidas nossas. E essa é uma dessas cenas, né, que a gente lê e fica gravada essa história aqui, que é uma história simples, mas que tem lições importantes para o nosso viver. Diz o seguinte aqui a partir do verso 11 de Lucas 7. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até o verso de número 17. Vamos, irmãos, orar a Deus. Senhor, mais uma vez, elevamos a Ti a nossa oração, Pai, rogando que o Senhor venha a falar conosco. Nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Deus, que o Senhor toque o nosso coração dia após dia, trabalhando no nosso ser, mantendo viva a Tua palavra em nossa mente, em nossa consciência. Ajuda-nos nisto e fala conosco nesta noite, é o que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto descreve aqui um fato ocorrido no dia subsequente à cura do servo de um centurião. A cena é comum: Jesus caminhando pelas estradas da Judéia e, enquanto caminhava, como sempre, seguido dos seus discípulos e também, quase que como sempre, uma numerosa multidão acompanhando, sempre na expectativa de algo novo. Ora era porque talvez Jesus providenciasse alimento, ora porque eles veriam uma cura extraordinária, um milagre, coisas desse tipo. Mas essa numerosa multidão o acompanhava até ali. E quando eles chegam à entrada dessa cidade de Naim, à porta da cidade, as cidades naquele contexto, haviam cidades que eram cercadas e tinham uma porta principal de entrada. E quando eles chegam perto dessa porta, nós nos deparamos aí com uma cena das mais tristes dentro do ministério de Jesus: o sepultamento do filho único de uma viúva. E para a gente entender a tristeza da cena, o peso dessa cena traz para nós no que diz respeito a um quadro triste, a gente precisaria conhecer um pouquinho da cultura judaica.
Dentro da cultura judaica, nada é mais triste, lógico, até fora da cultura judaica, uma mãe perder um filho. Mas dentro da cultura judaica, existem alguns agravantes nisso que tornam ainda a cena mais triste do que já seria. Primeiro, porque era o filho único, era o amparo, o sustento da família. Hoje em dia, nem sempre nós vemos as coisas dessa forma. Parece que os pais já são mais independentes dos filhos, os pais hoje, por vezes, já têm o INSS, que bem ou mal vai dar algum recurso, mas naquele tempo, quando as pessoas envelheciam, os filhos é que sustentavam a casa. Os filhos é que iam trabalhar no campo, a mão de obra, a força, o braço forte que sustentava eram os filhos. E essa mulher estava perdendo seu filho único. Isso seria muito grave já. Mas, para agravar ainda mais, ela era uma mulher viúva, não tinha marido. E geralmente, não deveria ser assim, mas na terra de Israel, muitas vezes as viúvas, assim como os órfãos, eram desprezados. E a mulher não teria vigor, provavelmente, para trabalhar, e não teria também com ela aquele que poderia ser o seu sustento nesse momento da velhice. A mão de obra era masculina, e agora então ela estaria exposta às necessidades, solidão, insegurança e coisas desse tipo. Vejam que este era um problema sem solução. Não tinha solução. A multidão que seguia o cortejo, provavelmente eram famílias, eram amigos, parentes, mas nada podiam fazer senão chorar, senão se entristecer junto com ela, aquele momento que ela estava vivendo. E é interessante a gente considerar que essa cena pode ser semelhante a muitos contextos da vida de cada um de nós. Podemos passar por vezes momentos, em certa medida, semelhantes ao esse que essa mulher viúva estava vivendo. Nós vemos aqui que há situações que para a gente também parece que não tem saída. Às vezes vivemos problemas que nós olhamos de todos os lados e nós não vemos uma solução. Não vemos o que fazer. Problemas que às vezes nem a nossa inteligência, nem se nós tivéssemos dinheiro, nem com a melhor boa vontade, não tem como solucionar. Por vezes nós vivemos momentos assim, e nada pode resolver a crise, o momento, a dificuldade que nós estamos passando. E certamente era assim que se sentia aquela mulher. O seu filho, a sua esperança, aquele que poderia sustentá-la, ser o seu braço, ampará-la durante toda a sua vida, morreu. Morreu. Era um momento de tristeza, um momento de amargura, mas ela não imaginaria jamais que ali alguém muito especial estava atentando, olhando para aquela tristeza que ela estava vivendo. E aqui nós começamos a tirar lições para nós. Nós nem sempre percebemos, mas Deus vê as nossas aflições. Às vezes nós temos isso como uma teoria. Não, Deus vê todas as coisas. Mas nem sempre nós percebemos como isso é real, o quanto isso é palpável para a nossa vida. Não importa o quadro que você está vivendo, a tristeza que você está passando, você pode pensar que está sozinho nela, mas Deus é a sua aflição. Esse é o primeiro ponto que nós vemos no texto. E esta é uma das mais preciosas realidades que a Bíblia ensina, mas muitas vezes, nos momentos que mais deviam ser lembradas, verdades como essa acabam passando pelo esquecimento, acabam sendo ignoradas.
absorvidos pelas dificuldades que nós podemos enfrentar na vida, nós não nos damos conta da abençoadora presença de Jesus, da presença de Deus. E o que é pior, não contamos também com a sua atuação. É interessante as palavras de Jó. Jó, no capítulo 35 do seu livro, versículo 14, ele escreve o seguinte: ele estava vivendo aquele drama intenso, nós não conseguimos imaginar. Um homem que perdeu 10 filhos, um homem que perdeu tudo o que ele tinha, um homem que estava vivendo aquele momento, mas ele tinha consciência de Deus na vida dele. Mas agora, ele diz assim no versículo 14, Jó, aliás, alguém está dizendo para ele, né? Lembrando ele, Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Na verdade, não é Jó que está consciente disso, mas alguém está dizendo para ele, lembrando ele, olha, ainda que você não vê Deus, ele está presente. E mais, a sua causa está diante dele. Eu volto a refazer a ideia. Na verdade, nós, em meio à nossa angústia, em meio à nossa tristeza, em meio à perda ou crise que estamos vivendo, nem sempre nós nos damos conta disso. Às vezes é alguém que vai dizer para nós, olha, ainda que você não o veja, ele está presente. Ainda que pareça esquecido, a sua causa está diante dele em todo o tempo. Em geral, nós temos em mente, ainda que crentes, ainda que conhecedores da Bíblia, às vezes também para nós parece que Deus está distante. Às vezes também para nós parece que nós estamos longe dos olhos de Deus. Ainda que nós saibamos, como diz Provérbios 15, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, nem sempre nós vivemos essa realidade. Mesmo aqueles que aceitam o fato de que Deus vê todas as coisas, às vezes a impressão que nós temos é que Deus é um observador. Um observador. Mas quando nós olhamos para textos como esse, relatos como esse, nós percebemos aqui que Deus não somente vê, que Deus não somente observa, mas que Ele se importa, Ele se compadece. É isso que nós vemos aqui no verso 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. E esse é um outro ponto, Deus se importa com a nossa vida. Ele não somente vê as nossas aflições, Ele se importa com a nossa vida. A atitude de Jesus naquela cena mostra isso, esse compadecimento dele, as palavras dele consolando-a. Jesus, em diversos textos da Bíblia, ele dá essa mostra, essa evidência de que ele se importa com a nossa vida. Ele chorou diante da morte de Lázaro. Jesus derramou lágrimas de tristeza pela condição não só de Lázaro, mas do ser humano. Enfrentar a morte é algo que ele só entrou por conta do pecado. Ele indignou-se também quando os religiosos, em certa ocasião, os religiosos impedindo, criando obstáculo para que ele aliviasse a enfermidade de alguém. Ele se indignava, ele se importava com o ser humano. Estas coisas nos ensinam que Deus não está alheio às lutas que nos envolvem. Mas veja que, humanamente falando, a triste situação daquela mulher estava definida. Não tinha mais, aos olhos de todos que estavam ali, não tinha mais o que fazer, não tinha volta. Seu filho já estava morto e já estavam a caminho do sepultamento, acabou. Que esperança alguém tem com respeito ao falecido quando já morreu, já estavam indo para um sepultamento? Não havia mais o que fazer. Como disse, muitos estão vivendo lutas assim. Lutas que já são vistas como perdidas,
como problemas irremediáveis. Se o texto parasse aqui, nós ficaríamos apenas com a ideia, apenas com o conceito de que temos um Deus que vê as nossas aflições e um Deus que se importa com elas. Só isto. Mas conforme o verso 14, as coisas não pararam aí, a cena não parou aí. Ele não somente se compadeceu dela e lhe disse, não chores, mas chegou-se e tocou o esquife. E parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta. Jesus deu uma ordem ao morto. Aquele que estava sem vida, aquele que já não ouvia, aquele que já não sentia, atende a voz de Jesus. Atende a sua voz. Sob a ordem de Jesus, diz aqui, o que estivera morto começou a falar. Diz aqui o verso 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Texto que a gente vai, segundo o texto, o que ocorre em seguida, nós vemos que Deus não somente se importa, não somente vê as dificuldades, mas Ele tem poder para mudar mesmo as situações aos nossos olhos irreversíveis. Irreversíveis. Ele tem poder para mudar a natureza dos fatos. Deus não somente vê as nossas aflições, mas Ele se importa com elas. E Deus pode mudar o irreversível. As situações em nossa vida que os homens de fato nada podem fazer a não ser acompanhar a nossa dor e chorar juntamente conosco. Mas Jesus é diferente. Ele tem poder para mudar o quadro que estamos vivendo. Ele tem poder para mudar a situação, mesmo quando tudo pareça irremediável. É nesse Deus que nós confiamos. Num Deus vivo, num Deus presente, num Deus que se compadece, num Deus que atua. Ana, esposa de Eucana, mãe de Samuel, é um exemplo disso, ela dá testemunho disso. Uma vez que ela vivia aquela cena, aquela tristeza dela por não ter filhos, aqui no capítulo 2 de Samuel, versículos 6 a 8, ela descreve aqui como ela via o poder de Deus. 1 Samuel 2, 6 a 8, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer príncipe, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. O Senhor tem todo o poder. O Deus que nós cremos é poderoso para ir além do que nós podemos imaginar. Marta e Maria também achavam que já estava resolvido, já estava definida a situação de Lázaro, morto já há 4 dias. Mas Jesus demonstrou ali poder para ensinar que não importa a situação em que ponto ela está, a gravidade dela, ainda que para nós seja um quadro que não tem volta, Deus é poderoso para isso, para fazer isto. Pedro também jamais imaginaria que naquela manhã que eles tinham pescado já durante toda a noite passada a rede, ele jamais imaginaria que lançando novamente a rede no lago, iria colher os peixes que ele colheu. Não fazia sentido para ele ter mais esse trabalho. Nabucodonosor tinha certeza que Sadraque, Mesaque e Abdinego seriam assados naquele forno, naquela fornalha. Ele não tinha dúvidas disso.
mas não aconteceu como ele queria. Os sátrapas também estavam certos que os leões iriam devorar Daniel naquela noite. Mas não devoraram. Todas estas coisas aconteceram porque Deus é Deus para fazer o possível, para reverter o irreversível, para mudar a natureza dos fatos. Esse é o Deus que nós precisamos crer. A nossa esperança jamais pode expirar. Devemos continuar sempre confiantes. O que nós precisamos é crer em Jesus e crer na palavra de Deus, crer na Bíblia. Na verdade, o que leva o homem ao desespero nas situações que ele vive, no quadro que ele está inserido, o que muitas vezes leva o homem a esse desespero é a falta de confiança que pode haver uma solução para a sua causa. Isso traz desespero ao coração do homem, quando ele já perdeu a esperança, quando na mente dele aquilo não tem mais solução. Isso pode trazer desespero. Mas como cristãos, nós podemos e devemos pensar diferente, agir diferente. Reparem que aquela viúva e toda a multidão não esperavam mais nada em relação ao moço que havia morrido. Não tinha mais o que esperar. Ninguém ali cria que aquela situação pudesse mudar. Ninguém ali imaginava que aquele sepultamento não iria acontecer. Essas coisas não são relatos para a gente ouvir, saber contar. São relatos, são coisas para a gente ouvir e para nós tomarmos para nós e para fazer diferença na nossa vida. Uma das coisas que nós vivemos, que o homem vive, é problemas, é crises, é dificuldades, lutas que parecem já perdidas, coisas que não têm mais solução para nós. Isso é o que mais existe na nossa vida. Mesmo andando por aí, sorrindo, conversando, parece que está tudo normal, mas Deus é que sabe o coração de cada um. Deus é que sabe os cortejos que dentro do nosso coração já estão acontecendo. E muitas vezes nós temos cortejos assim acontecendo, é nessa área, naquela área, é esse problema, é aquele problema, já está indo para o sepultamento porque não tem mais jeito na nossa mente. Mas tudo mudou. Quando Jesus viu, se compadeceu e deu uma ordem. Levanta. Basta uma ordem de Jesus. Basta uma palavra de Jesus. O quadro muda. As coisas acontecerem. Para o que está caído ser levantado. Para aquilo que está perdido. Para aquele que está morto. Adquirir. Uma palavra. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que o texto nos revela. Esta cena nos ensina a nunca perder a esperança, ainda que tudo já pareça perdido. É isso que o texto nos ensina. A não perdermos a esperança, porque em Deus o impossível pode acontecer. Jesus podia ter chegado a esta cidade
dias antes, Jesus poderia até ter chegado até ela dias depois, mas ele sempre chega e atua na hora certa, sempre no momento certo da vida da gente. Não antes e não depois. Nunca vai se atrasar. Esse milagre que Jesus realizou ali produziu um grande efeito. Nos versículos 16 e 17 diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinha. Algo que chegou ao conhecimento de todos. Nem podia ser diferente. Todos tomaram conhecimento do que aconteceu ali. A maioria das pessoas reage dessa forma diante de milagres. Há uma reação imediata. Né? As pessoas ficam possuídas de temor, admiradas. Ficam ali absorvidas por aquela cena, por aquele fato. As pessoas ficam ali, algumas na exultação, outras não conseguem nem avaliar o que estão sentindo diante da realização de um milagre. Mas nós podemos viver uma alegria semelhante pela graça de Deus, mesmo enquanto aguardamos a manifestação dos seus cuidados ou as bênçãos desejadas. Quando a gente lê, alguns talvez mais realistas ou pessimistas podem ler aqui, mas é claro, eles ficaram todos cheios de temor, extasiados, afinal aconteceu um milagre. Mas nós não precisamos ver um milagre para vivermos extasiados diante de Deus, para vivermos alegres diante de Deus. Nós não precisamos ver isto. Nós somos inclinados a isto. Nós somos movidos. Olha, aconteceu uma coisa extraordinária, então aquilo mexe com o meu coração, mexe com a minha mente, mas como cristão eu preciso viver essa realidade de entusiasmo diante de Deus, independente de eu ver as soluções dos meus problemas. Independente de eu ver um milagre acontecer. Voltando ainda para a experiência de Ana. Nós sabemos, o sofrimento de Ana é descrito lá no capítulo 1 do livro de Samuel. Fala sobre a tristeza dela, de como o seu marido se compadecia dela, diante da zombaria da outra esposa, porque tinha filhos e ela não tinha. E aquilo maltratava, machucava. Mais uma vez entra a questão cultural. Hoje alguém que não tem filhos, talvez não tenha tanto peso, não se preocupe, não fique numa angústia como vivia uma mulher judia, porque isso para a sociedade, a impressão é que ela era uma mulher amaldiçoada, que ela era uma mulher desprezada, não só pelos homens, mas por Deus, e ela vivia isso. E teve um dia que ela não suportou mais. Ela entrou no templo, chorou, falava sozinha com Deus. Ali o sacerdote passou e pensou que ela estivesse até embriagada. Mas ela estava falando com Deus. Essa angústia se derramou diante de Deus. Foi consolada pelas palavras do sacerdote Eli: fica em paz, vai para a tua casa. E ela saiu dali. Entretanto, ela já não era mais a mesma. Ela não saiu dali com um filho no ventre. Ela não saiu dali com o problema resolvido.
Ela não ganhou um cartãozinho dizendo, ó, esse cartão aqui é a senha, você só aguardar que vai chegar a criança. Ela não saiu com nada disso. Ela não tinha nada que ela pudesse sair dali assegurando, nada a Bíblia nos informa que ela saiu dali assegurada de que seu problema ia se resolver. Diz aqui o verso 18. O 17 diz assim, ele lhe respondeu, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Deu uma palavra de consolo, de conforto para ela. E disse ela, acha a tua serva à mercê diante de ti. E reparem, assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Nós não precisamos ver os problemas, a crise resolvida, o problema irreversível solucionado, para a gente ter um semblante erguido diante do Senhor. Ela se foi, mas alguma coisa mudou na vida dela. Ela já não ficou sem comer, como uma atitude de quem estava amargurada, triste. Ela comeu, se alimentou. Seu semblante já não era mais o mesmo. Nós não precisamos, dependemos diante de Deus, de ter o nosso cortejo parado, resolvido. Sempre me lembro daquela cena do apóstolo Paulo e Silas na prisão, chicoteados, machucados, uma prisão difícil ali, desconfortável, amarrado, acorrentado num tronco para dormir assim. Estavam cantando, louvando. A palavra de Deus nos ensina que nós podemos ter sempre a esperança. Nós podemos confiar sempre no Senhor. E mesmo quando tudo parece perdido e já não ter mais solução, Deus é poderoso para reverter o nosso quadro. E é essa esperança que deve nos sustentar e nos animar continuamente, diariamente, em todo o tempo. Esses relatos é para nossa lição de vida. Não é uma historinha a mais. Não é mais uma cena que eu conheço da palavra de Deus, que eu posso contar. É alguma coisa que tem que ser aplicada à minha vida, para que eu possa absorver e reconhecer quem é o Deus que eu creio, que me dá esperança, mesmo naquelas coisas que eu já estou vendo o sepultamento delas. Deus é poderoso para trazer vida em toda e qualquer situação. Nós precisamos conhecer e aplicar os ensinos da Bíblia, vivê-los e questionar a nossa vida quando nos deparamos diante de situações como essas, fazer avaliação para a nossa vida. Será que nós temos enfrentado as nossas lutas cientes de que nós estamos sob o olhar de Deus? Será que eu tenho consciência disso? Ou isso é só uma teoria que eu tenho aqui na minha mente, mas que na hora mesmo parece que Deus está longe? Será que nós temos o Senhor como alguém que se preocupa verdadeiramente conosco? Jesus não se compadece só da viúva de Naim. Ele se compadece da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas lutas, das coisas que não dão certo, das coisas que nós esperamos e não acontecem. Parece que ele está longe. E isso é algo que sou eu que tenho que resolver. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é isso que nós aprendemos com a Bíblia, mas será que nós temos ele como alguém que verdadeiramente se preocupa conosco? Será que nós cremos de fato que com uma única palavra ele pode mudar a nossa vida?
Vemos tanto sobre o poder de Deus na Bíblia, mas quando chega a nossa vez de confiar, nós temos dificuldade. Isso é natural. Homem, pecador. Mas nós precisamos nos apegar. Nós precisamos ler esses textos e falar: é para mim que isso está escrito, para a minha vida. É para aplicação na minha realidade, nas coisas que eu vivo. Então, irmãos, que nós jamais percamos de vista, Deus pode todas as coisas. E não é todas as coisas que estão na Bíblia ou lá longe, na minha vida. Deus tem todo o poder. E as coisas que nos afligem, Jesus está atento. Jesus se compadece. E Jesus pode mudar o quadro assim que Ele quiser. Basta uma palavra de Deus. Parece irreversível. Tudo que parecia morto. Mas que nós, somente pela esperança que temos, pela confiança que temos nele, já possamos viver diferente. Dizendo como Paulo, eu sei. E muito mais palavras de esperanças temos nós hoje, que temos a palavra de Deus na nossa mão, que temos o ensino de Jesus na nossa mão, para nós crermos e confiarmos que o nosso futuro é o melhor possível. É o melhor. Nós precisamos aplicar isso. Não é ter na mente só, não é só teorizar, mas praticar essa confiança. Deus tem. Deus nos abençoe e Ele nos ajude nestas coisas. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, por favor, a aplicar a nossa vida, o Teu ensino, Pai. É tão precioso, tão grandioso, mas nós somos tão pequenos, tão inconstantes, tão difíceis, Senhor, de crer e nos submeter verdadeiramente a tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Mas, como disse certo homem ao Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Capacita-nos a crer em Ti. Que nós possamos, Senhor, ver o invisível, que nós possamos crer de fato, viver a fé que crê naquilo que não vê, mas confia que está nas Tuas mãos. Dirige os nossos passos. Abençoa o Teu povo aqui reunido, os irmãos que estão nas suas casas. Coloque em nosso coração cada dia maior sede da Tua palavra, maior desejo do Teu ensino, maior desejo da comunhão contigo e com a igreja. Faz esta obra no nosso coração. Cuida, Senhor, das coisas que a nós parecem impossíveis. Cuida, Senhor, das coisas que para nós parecem já estar caminhando para o sepultamento. Faz a Tua obra na nossa vida, no nosso coração, na vida dos nossos irmãos, na vida desta igreja. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.